nós temos aí o caso do Banco Master, e existe uma investigação rodando contra o Banco Master, mas aparentemente o Banco Master resolveu espionar e investigar a Polícia Federal. Nós estamos indo num caminho muito perigoso de inversão de valores, onde o poste mija no cachorro. E é literalmente isso que foi encontrado quando a Polícia Federal conseguiu quebrar os dados, a criptografia do celular do Vorcado. No meio dessas mensagens, aparentemente foi encontrado interlocutores do Banco Master, pessoas ligadas ao Banco Master, falando para o Vorcado que haviam conseguido, quer dizer, que tinham iniciado a contratação de uma empresa de espionagem, de quebra de sigilo telefônico, para espionar quem estivesse investigando o Banco Master. E aí é isso que o Carcará se refere, porque a Polícia Federal já utiliza sim um software israelense chamado Cellebrite. Esse Cellebrite é o software utilizado pela Polícia Federal para quebrar criptografias. Foi usado agora no caso do celular do Vorcado. Também já havia sido utilizado, inclusive, no caso da Marielle e em outros casos de renome no Brasil. Um software que é capaz aí de recuperar dados apagados e tudo isso. E, aparentemente, o Vorcado resolveu recorrer a uma empresa concorrente, também israelense. E aí o ministro Cristiano Zanin, quando está falando sobre o relatório da PF para os outros ministros, ele cita a Blackwall, que é uma empresa de criptografia que faz esse tipo de espionagem, e algum outro ministro fala, não sei, o que é essa Blackwall? E aí é o momento onde o próprio Alexandre de Moraes vem e fala, é o pessoal do Mossad. Então nós temos aí a própria Polícia Federal utilizando o Cellebrite Premium como uma ferramenta para quebra de criptografia, mas o Vorcado utilizando tentando comprar, né, através do Banco Master, a Blackwall. Pelo menos aí 250 mil reais já estariam sendo destinados à empresa como entrada no procedimento para a liberação do software, para que eles pudessem investigar ou verificar quem estava tentando investigar o Banco Master. E aí, Carcará, eu vou te perguntar o seguinte, olha só, não é só a Blackwall, essa empresa do Mossad, de um ex-agente do Mossad, que está aí sendo utilizada pelos criminosos para tentar investigar as autoridades brasileiras. Nós tivemos, há algum tempo atrás, o próprio PCC também utilizando o Cortex, uma ferramenta brasileira, uma ferramenta do governo brasileiro para investigar o Sérgio Moro, para investigar o Lincoln Gaquia e outras autoridades que estão aí atuando contra o crime. Então nós temos o Banco Master contratando uma empresa de fora para quebrar e espionar as agentes de segurança brasileira, mas o próprio PCC já utilizou as nossas ferramentas de inteligência, de segurança, para tentar monitorar a rotina dos nossos procuradores, dos nossos juízes, dos nossos promotores. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, Carcará, diante desse cenário, onde quem é investigado está usando tecnologia contra a polícia, será que o Brasil realmente tem condição de lidar com esses riscos de cibersegurança, com essas questões de tecnologia? Enquanto o mundo está correndo atrás de se resolver, o Brasil vive de alugar tecnologia estrangeira? E se a gente, em algum momento, a gente entrar com um problema aí com Israel, por exemplo, com o nosso presidente tendo todas essas declarações contra o Estado de Israel e as empresas israelenses fecharem as portas para a gente? Nós teríamos condição de nos defender contra empresas ou grupos criminosos como o PCC que querem utilizar essas ferramentas de cibersegurança contra o nosso governo? Diz aí, Carcará. Bom, vou dar uma resposta aqui dura e cruel. Essa pergunta, meu amigo Miquel, devia ser feita, sabe para quem? Para o comandante do Exército Brasileiro. É verdade. Vou lhe explicar por quê. No plano estratégico de defesa nacional, o comandante Vilar Boas, que é cursado em Escola Superior de Guerra Estratégica e tal, outros estudos, ele vai me corrigir se eu estiver errado. O nosso projeto foi dividido em 3 partes. Olha só, porque essa pergunta teria que ser feita pelo público, pelo Alexandre de Moraes, pelo Lula, pelo povo, pelos deputados, mas não sabem disso. É uma bagunça só esse negócio. Eles tinham que perguntar para o comandante do Exército se nós temos condições de nos defender no campo cibernético. Onde é que eu quero chegar? Quando foi feita a Estratégia Nacional de Defesa de 2008, cujos 2 principais pensadores foi Mangabeira Unger,
que ele ficou na Secretaria de Assuntos Estratégicos, e o seu Nelson Jobim, que era ministro da Defesa, isso em 2008. E foi dividido em 3 áreas gigantescas: espacial, cibernética e nuclear. A parte nuclear está com a Marinha. Se você apertar, Carcará. E se tiver que fazer uma arma nuclear, um submarino nuclear, não sei o quê, a Marinha tem condições de... A Marinha tem muito mais além do que o país tem condições de bancar. O problema não é a Marinha, o problema é os políticos filha da puta que, ao longo do tempo, tiraram o Brasil do clube nuclear. Então, a Marinha tem condições, sim, inclusive a energia nuclear do Brasil, quem provém é a Marinha do Brasil, sendo o principal responsável para fornecer urânio, enriquecer, fazer as estruturas científicas, centrífuga, tudo. Se não existisse Marinha, não teria energia nuclear. Então, nos 3 campos da defesa, cibernético, nuclear e espacial, a Marinha é ok. E a Força Aérea tem condições de botar o satélite lá em cima? Não, não tem. Tem cientista? Tem, mas não tem verba, não tem recurso suficiente. Tem cérebro. E o Exército? O Exército, infelizmente, não tem. Pelo que eu estou visto, não tem, que é parte cibernética. Porque essa pergunta é para fazer para o comandante. O glorioso Exército Brasileiro de Caxias, que é incorruptível, que não se alia com traficante, nem com bandido, nem com picareta, nem com vagabundo nenhum, tem condições de fazer o papel do que a Blackwall Global fez? Precisou para esse virar lá? Eu não sei responder. Tecnicamente, pelo visto, não. Eu duvido, se tivesse um problema de caráter nuclear, alguém do Brasil teria moral sequer de pensar, vou ligar para os russos, para o chinês, para o holandês. Não, porra, vou consultar a Marinha do Brasil, que os caras são Pikachu fly pra caralho no que fazem. Então, estou respondendo essa parte. Valeu? Agora, eu vou para uma parte muito doida agora, que vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Quando o Donald Trump assumiu o poder, ele abriu, eu falei isso no podcast, senhor, nós estamos numa guerra global. Os cristãos estão sendo atacados. Infelizmente, o Brasil é um desses locais onde os cristãos não têm proteção. Haja vista o que o presidente da República, vulgo senhor Lula da Silva, fez na escola de samba. O escárnio contra Cristo Jesus, o único ser que pisou na terra que venceu a morte. Esse cara não tem juízo do que ele fez. Ele arrumou para ele uma sentença espiritual que não tem ninguém nesse planeta. Ele pode juntar todos os umbandistas, todos os carniceiros, todos os demônios, não tem condições, porque Cristo Jesus foi o único de todos que eles vieram na terra que morreu e ressuscitou. Ou seja, foi lá no inferno, ó, falou assim, ó, vocês não são porra nenhuma, e voltou, senhor, agora eu vou para o céu, onde está o meu pai. E o Lula arrumou briga com esse ser chamado Cristo Jesus. O Donald Trump, quando assumiu o poder, falou que ia defender os cristãos e destruir o Foro de São Paulo. Vou já chegar no Banco Master. Vocês já acham que essa brincadeira do Mossad está aqui? É porque, não, é porque foi do nada. Não, bebê, não foi não. O seu Lula, quando assumiu, ele fez questão de mostrar ódio ao povo judeu, ao presidente israelense e a tudo que vem de Israel. Inclusive, proibiu o exército brasileiro de comprar material militar vindo de Israel. Quando tem qualquer coisa no mundo, o Lula vota contra Israel e ele manda o embaixador votar, ele usa os artistas, os globais, os influencers para fazer qualquer desgraça que atinge os cristãos e os israelenses, o povo judeu. Essa pequena naçãozinha que desde 3.000 a.C. vive e nego tentando destruir, não consegue. E hoje, no Brasil, falou assim, tudo que vocês falam, pensam e cometem escondido, sei. Senhores, é sério. O público que está aqui participando, acredito que estou falando. Chegamos nesse nível. Agora vamos lá. O Ciro Gomes falou uma frase, um dia desse, o Ciro Gomes, futuro governador de Ceará. O presidente Lula não manda mais em porra nenhuma. Fecha aspas. Ciro Gomes. Depois vou chegar lá, tá? O Flávio Dino, na reunião secreta, que não é secreta, que o nego estava gravando e já mandando pro pessoal do Mossad, por tabela, vai pro Trump, vai para todo mundo, falou o seguinte, ó, esse apurado da Polícia Federal, essa investigação, esse inquérito, é um lixo jurídico. Olha só, o cara foi ministro da Justiça, um dia anterior, falou que não era militante, mas usa o gorro do Che Guevara, no carnaval estava pulando, fazendo o dedinho, olha, todo feliz, não é proibido ser feliz,
tecnicamente não marcava ser juiz, porque ele tem um lado, ele me falou que é comunista de carteirinha. A administração pública tem alguns itens que é moralidade, imparcialidade, retidão, exemplo. Cara, tem mais coisa aqui. Legitimidade, moral, para você ocupar um cargo público, seja militar, juiz do Supremo, seja o que for. Se você não atender esses requisitos mínimos, nada mais são do que vocábulos, substantivos que você tem que falar e praticar. Eles não fazem, mas continuam sendo ministro. E esse mesmo ministro é que foi lá e prendeu generais do exército que nunca roubaram sequer uma barra de sabão, cara, para tomar banho no banheiro quando era garoto. Não tem um desvio. E esses caras aceitam ser presos. Aí vamos lá. Olha o que o Ciro falou. O Lula não manda mais em nada. Abre aspas, fecha. Frase do Ciro Gomes. E o Flávio Dino falou o seguinte: isso tudo que a Polícia Federal fez aqui é uma merda, é um lixo. Agora, a Polícia Federal, que ele menosprezou, se não fosse essa escuta, a Polícia Federal não estava sabendo. Agora a Polícia Federal é lixo jurídico, então vamos ver o que é lixo jurídico. Onde eu quero chegar? Deixa eu terminar. Então, o que é que eu acho? Que está tendo uma reunião, um grupo de bons brasileiros, acredito eu, que juntou a Receita Federal, /COAF, Polícia Federal, Blackwall Global, que é essa empresa israelense, o Mossad, porque eles são do Mossad, Israel, porque é o Estado israelense, o Trump e o Lula. O Lula, vocês sabiam que o Lula já reuniu com o Trump. O Trump já falou, meu irmão, esquece Foro de São Paulo, não vai ter mais ditadura na América Latina. O Maduro vai ser preso, babá, e eu quero as terras. O Lula, sim, senhor Trump, esquece soberania, terras raras, vou vender sim. Meu irmão, e o Trump até falou, tem muita coisa tua também, cara. No mínimo, essas porra rolou. Agora é o seguinte, e se tivesse sido o Lula que mandou fazer isso tudo? Porque a Receita Federal é subordinada a ele, ao Haddad. Ah, não foi. Então o Haddad não manda porra nenhuma também, que os funcionários fazem o que quer. O Fachin já mostrou que não manobra em ninguém porque teve a reunião e gravaram ele. Não respeitaram o presidente da Suprema Corte. A Polícia Federal chamou a empresa de Israel, que o Lula detesta, para investigar os ministros do Supremo, as famílias, todo mundo. Então, foi o Lula? Foi. Ah, não foi o Lula. Então, o Lula não manda em porra nenhuma, o ministro da STF não manda em porra nenhuma, ninguém manda em porra nenhuma. E o Ciro Gomes, mais uma vez, está certo. O Lula não manda em porra nenhuma. Porque se tudo que foi feito foi com a Polícia Federal, Receita Federal, o COAF, e esse pessoal todinho, boa parte deles são judeus. Se são judeus, trabalham pro Trump. Porra, vocês estão entendendo agora onde é que eu quero chegar? A briga vem lá de cima, é nível de banqueira a porra toda. Só que no mundo da fortuna, do dinheiro, o Brasil não é nada, cara. A nossa Suprema Corte, ela só foi usada para ajudar essa trapaça toda. O que não mais legitima como Suprema Corte, que infelizmente é isso que eu tenho que falar. Não é o prédio do STF, são os integrantes. Eles não querem cumprir o mínimo da administração pública, ter moral, imparcialidade, legitimidade, dar o exemplo, transparência. Eles não querem transparecer o que eles cometem. E quando vai lá no Congresso, ele jura, não, eu prometo. Pô, esses caras mentem pra gente, cara. Aí pergunto eu vou confiar nas eleições com esse mesmo grupo? Fica difícil você acreditar em resultado de eleição, pô. Ah, vou prender todo mundo porque ele desconfia de mim, eu sou só honesto. Outra coisa, agora você vai ver, agora vai ter um fenômeno muito foda no Brasil. Ninguém mais vai morrer para querer ser ministro do STF. Sabe por quê? Porra, meu irmão, vou ser ministro do STF, porque eu chego lá, fico na minha lá, a minha família fica como braço avançado econômico, eu viro braço militante político, que é o caso do Flávio Dino, e todas as causas eu divido entre os 11. E vou ficar multimilionário, que é o caso do seu Dias Toffoli, etc., e a esposa do seu Alexandre de Moraes. E, enquanto isso, o Cacai, aquele advogado cabeludão que chega lá no STF, que só falta chegar de sunga de banho, tá putinho, Cacai, perdeu a boquinha, se fudeu, irmão. A família dos caras tomou teu escritório jurídico, tu não manda mais em porra nenhuma, porque tu não é ministro, nem tem ninguém para defender causas bilionárias. Então, como foi tudo agora descoberto, o cara, pô, não quero ser mais ministro não, pô. Porque agora não tem mais sigilo cabuloso.
da minha esposa tá ali e chegar um multibilionário desse aí com problema, eu resolvo, eu dou como ganho 10% da causa de 14 bilhões. Ah, dá 10% aí. É um bocado de dinheiro, né? 400 milhões, 1 bilhãozinho ali, só para defender, só para dizer que foi feito ali o julgamento correto. Pois é, cara, isso está acontecendo no Brasil. Isso é a Suprema Corte do Brasil, esse puteiro a céu aberto, sem o porteiro. Agora, resumindo tudo, o Trump tá... Cara, o Trump tá assim, o Blackwall Global, tem mais alguma coisa de alguém? Não, o Trump é isso aí mesmo. Pode escrever que eu estou falando. O Trump tem todas as informações de todas as autoridades brasileiras, de todos, da família, de todo mundo, através dessa investigação que o Mossad fez. E quem chamou foi a Polícia Federal. Ou foi o Lula que autorizou, ou o Ciro Gomes está coberto de razão. O Lula não manda mais em porra nenhuma. Dito isto, passo a bola aí para os senhores. Comandante Vilas Boas, a informação que a gente tem aí é muito grave, né? A Polícia Federal usa um software israelense, mas o Banco Master também tenta utilizar um outro software para acompanhar aí as investigações que estavam acontecendo sobre eles. E como eu falei, o próprio PCC também já usou sistemas do governo federal para investigar autoridades brasileiras. E aí a gente fica nessa. Temos proteção? Temos um serviço de inteligência sério? Desenvolvemos esse tipo de tecnologia? Muito se fala, por exemplo, do Instituto Militar de Engenharia do Exército, o IME, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA. Essas duas escolas são consideradas as melhores escolas de engenharia do Brasil, inclusive com muitas teses, teorias e projetos sendo replicados por outros países. Mas a gente não ouve falar do Brasil desenvolvendo suas próprias tecnologias, principalmente no que diz respeito à cibersegurança. Pelo menos eu desconheço. Notícias que eu pesquisei aí não avançaram muito. Então eu queria saber do senhor, o que você sabe aí de que o Brasil tem feito algum esforço nesse sentido para não ficar dependente desse tipo de informação? Porque como o Carcará bem falou, a Polícia Federal está utilizando uma empresa estrangeira que hoje ainda mantém aí alguma relação boa com o Brasil, apesar de todas as falas que o Lula tem tido contra Israel. Se em algum momento essa empresa resolver vazar essas informações para o Donald Trump, para qualquer outro país estrangeiro, o Brasil seria capaz de impedir isso? A gente tem alguma contramedida? Essa discussão existe aí nas escolas superiores de oficiais dentro das Forças Armadas Brasileiras hoje? Miquéias, a gente teria que dar o nome disso soberania tecnológica, né? Que ela passa aí por vários aspectos que a gente fala muito aqui de inteligência artificial, de computação quântica, mas a defesa da cibersegurança de um país é uma questão de Estado, ou pelo menos deveria ser de Estado, e infelizmente não é. Então, dos institutos citados por vocês, o único que eu tenho noção que faz pesquisas nessa área de cibersegurança é o Instituto Militar de Engenharia aí do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não vejo, pelo menos que eu tenha conhecimento, né, mais uma vez, alguma produção de nível de tecnologia de forma autóctone, né, das Forças Armadas, ou seja, um outro órgão federal, como a própria Polícia Federal, se dedicando sobre esse assunto, inclusive a BIM, né. Então, o que a gente vê como utilização, que para mim não causa estranheza baseado na notícia original, né. Então, quando o próprio Alexandre de Moraes, ele trabalhou, já se debruçou muito sobre esse assunto, né? É porque foi ministro da Justiça, foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, então ele sabe quais são as agências que trabalham com isso e que não é novidade nenhuma no Brasil, né? As empresas israelenses, que são referências mundiais no campo de cibersegurança, no campo de defesa, no campo de inteligência digital, eles são assim no mundo inteiro, assim junto com a Rússia, como o próprio Estados Unidos, como Coreia, né? Então, são países que têm a tradição muito grande em pesquisar nessa área, mas Israel, ela é de longe, né, o país onde tem maior desenvolvimento e aplicação técnica comprovada em diversos cenários. Seja nos cenários militares, para onde é direcionada a inteligência militar, ou seja, para os cenários civis, que vão desde a inteligência conduzidas por empresas, né, em termos de espionagem, que uma empresa conduz ou pode conduzir contra uma empresa adversária sua, em termos de tentar adquirir os conhecimentos da barreira da tecnologia que aquela empresa está utilizando.
Então, esse conhecimento, o nosso público pode ficar surpreso, mas ele é largamente empregado. Então, tanto na inteligência dos países, na inteligência militar, como na inteligência civil também. O que acontece é que esse caso citado agora do programa, se não me engano, foi o Celebrite, né, utilizado pela Polícia Federal para romper a criptografia do celular do Varcaro, ela é largamente empregada pela Polícia Federal. E já foi pela BIM também, vários. Você fala de Cognite, Pegasus, Celebrite, outros sistemas que são utilizados pela BIM, já foram utilizados e são utilizados pela Polícia Federal, que é a Polícia Investigativa do Brasil, e pelas Forças Armadas também. Então, cada um no seu ciclo. Mas onde é que entra justamente a vulnerabilidade do sistema? Porque, por exemplo, o sistema pode ser americano, norte-americano, como o GreekKeys, ou ele pode ser israelense, como a maioria deles, no caso, o Guardião ou Pegasus. O banco de dados, a nuvem, quem tem o controle de tudo isso é, logicamente, aquele que fez o sistema. Por mais que ele vai dizer que tem a cláusula ali de confidencialidade ou não, mas você acha que Israel não está monitorando o que está acontecendo aqui dentro do Brasil? Eu acho que está, né? Seria muita ingenuidade não achar que ele também não está lendo o que está colocado dentro do celular do seu Daniel Vorcaro. Só que nessa questão, a vulnerabilidade de um país, no caso aqui nosso, como soberania, fica totalmente exposta. E por que isso? Porque, como o Carcará bem colocou, né, no nosso caso aqui, o atual governo do presidente Lula, desde a pré-candidatura, ele se colocou totalmente numa posição antissemita, né? Então, ele não cansou, não esconde isso, que o posicionamento do governo é pró-Hamas, é pró-Hezbollah e é contra Israel. Isso é quase que uma cláusula pétrea dos esquerdistas mundiais, né? É a cláusula antissemitista que já vem dentro do seu DNA. Então, isso foi muito colocado. O próprio presidente Netanyahu criticou o posicionamento do Brasil quando o Brasil recentemente saiu daquela organização que homenageia, né, o que ela se debruça sobre a temática dos israelenses, né, dos judeus mortos no Holocausto. Eu esqueci o nome da organização, mas é uma organização mundial que trata disso. E o Brasil, de uma forma unilateral, se retirou da organização, alegando incongruências contra o que o Israel estava tentando fazer, estava fazendo na defesa do seu território, da soberania, do seu povo, do seu país, contra as organizações terroristas do Hamas e do Hezbollah. Então, esse tipo de coisa ele foi criando tensões recentes entre os governos, e aí você vê o que o Israel já faz há muito tempo, que aí sim, tanto o Hezbollah, Hamas e outras organizações terroristas, eles usam a América do Sul como uma área de homicídio, né? Que seria praticamente um santuário, que dentro da situação da guerra irregular é tida como uma posição no globo onde ele tira os seus militantes, colocam ali para justamente ele se apacentarem, para a crise sair, para eles serem esquecidos do que fizeram, para fazer lavagem de dinheiro. E há uma região, principalmente, que acontecia isso. Uma famosa era a Venezuela, que acontecia isso, e outra que afeta muito o Brasil, a região da Tríplice Fronteira, justamente ali entre Paraguai e Bolívia também, e Argentina. Então, o acompanhamento da inteligência de Israel contra o que acontece nessa região da Tríplice Fronteira é o fato mais do que conhecido. Isso não tem novidade nenhuma no mundo da inteligência e no mundo militar. Agora, o que vem ganhando um novo contorno, que aí sim vem a dizer ou trazer novas nuances sobre o envolvimento das empresas de fachada ou não, se eram do Mossad ou não, que estão investigando assuntos políticos dentro do Brasil, é justamente a vinculação do Hezbollah, que está lavando dinheiro aqui dentro, que se aliou ou tem envolvimentos em termos de financeiros, lavagem de dinheiro, compra de ativos, junto com o PCC, não o chinês, mas o primeiro partido da capital, e mais recentemente as suas ligações com empresas de fachada dentro do caso do Banco Master. Então, olha a ligação da linha dos fatos. Você tem Hezbollah, você tem Tríplice Fronteira, você tem PCC e você tem agora Banco Master. E aí você tem uma empresa de Israel, que pode ser de fachada ou não, acessando dados de toda essa cúpula política que apazigua, que defende, que não atua de forma muito contundente contra essas organizações terroristas de nível internacional. Então, a pergunta que fica, Miquel,
Será que realmente essas pontas não estão se ligando e que Israel, aquele que tem a sua índole contestada contra o presidente do Brasil, agora não vai resolver entrar nessa seara desses grandes players aí, Polícia Federal, imprensa, grandes empresas, confusão política no Brasil, e aí vazar seletivamente algum tipo de informação para a imprensa ou para quem ele tem jogo de direito, eu acho que é uma ação plausível. Porque só falar de sites, de empresas que atuam de cibersegurança israelense no Brasil, isso para mim é mais do mesmo. Mas esse novo contorno do que pode acontecendo, aí sim merece um pouco mais de atenção, Miquel. É isso aí, comandante. E eu digo mais, nós temos que nos preocupar com não só esses softwares, né, israelenses e de outros países, mas também peço aos senhores, não vou me estender muito nesse assunto, mas peço a você que está nos assistindo agora, que ao terminar esse programa, dê uma pesquisada sobre uma ferramenta chamada Cortex, do governo federal. O governo federal agora, há 3 semanas atrás, anunciou que vai desativar o Cortex, uma ferramenta que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Pelo menos você, cidadão, não sabia, mas os criminosos e pessoas mal intencionadas sabiam. O Cortex é uma ferramenta de inteligência do governo federal que interliga vários sistemas de câmera, o Smart Sampa, que nós temos na cidade de São Paulo, entre outras muralhas digitais pelo país. Existe um sistema no Rio chamado Sou Gabriel, que também é um sistema de câmeras inteligentes, além de câmeras de ônibus. Todas essas câmeras interligadas pelo governo federal poderiam ser acessadas para o seguinte: eu quero saber onde o Miquel está. Eles pegariam minha foto e jogariam lá. A partir da minha foto, esse sistema identifica meu rosto, meu nome, meu CPF, os e-mails que eu tenho registrados, os telefones que eu tenho registrados, endereços, veículos, as empresas para as quais eu já trabalhei, quais são as pessoas que se relacionam comigo enquanto família, e a partir daí eles conseguiriam me rastrear em tempo real. Parece loucura isso? Parece, mas no Brasil existia esse sistema. E por que ele está sendo desativado agora? Simplesmente porque só no estado do Rio de Janeiro, 4 perfis de usuários fizeram rastreamento de cerca de 200 milhões de brasileiros. Era quase 9 mil consultas por dia em apenas 10 meses no Rio de Janeiro. 9 mil CPFs sendo consultados por dia. Uma ferramenta que não precisa de autorização judicial para ser usada, tá? Basta que o usuário se identifique. E o que se percebeu? Que dos 4 e-mails que existiam vinculados ao governo do estado do Rio de Janeiro, foram utilizados 67 milhões de CPFs. Era como se eu estivesse investigando mais 2 pessoas. Havia como se cada cidadão brasileiro, dentro do sistema do estado do Rio de Janeiro, estivesse investigando pelo menos mais 2 ou 3 pessoas, através de um gerador aleatório de CPFs. Então, dentro do estado do Rio, existiam alguns servidores que geravam CPFs de maneira aleatória para tentar mascarar quem realmente estava usando o sistema, enquanto pesquisavam várias outras pessoas. Para quê? Ainda não se sabe, mas foi levantado aí dados, todos esses dados de 213 milhões de brasileiros só no estado do Rio de Janeiro. Em outros estados, foi identificado o uso desse Cortex também para perseguir autoridades, opositores, políticos, enfim. O Cortex é uma ferramenta muito perigosa do governo federal, poderia ser utilizado para fins maravilhosos. Olha, tem aqui o Ney da Rocinha, o Peixão, caras aí que são procurados, você poderia colocar a foto dele, e no momento em que ele passasse por qualquer câmera dentro de uma cidade, qualquer câmera no Brasil, ou até um parente dele fosse visto em algum lugar, você poderia tentar rastrear esses caras. Mas não, estavam investigando todos os cidadãos para criar um banco de dados absurdo, ou também atuações específicas visando agentes políticos. Então, galera, não é só com o software estrangeiro que a gente tem que se preocupar. O nosso governo parece ser o nosso maior inimigo e não está nem aí para isso.